Salve, salve pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal. E se você não me conhece, meu nome é Pedro Cabral, sou filmmaker, músico, professor e entusiasta do bodybuilding nas horas vagas. Chega mais! Bom, hoje o vídeo que eu vou trazer aqui para vocês é um pouquinho mais falando sobre curiosidades, né? Mas que podem agregar você se você for um produtor visual, um roteirista, um contador de histórias, né? Afinal, é sempre bom a gente conhecer os famosos clichês. Eu já comentei aqui no canal sobre elementos de roteiro, né? Elementos que vão aprimorar, dar um pouco mais de tempero para o seu roteiro ali, né? Se você não viu, até link aqui. Porém, alguns desses elementos, né? Principalmente os que eu citei lá, são elementos clássicos e que sempre ajudam na narrativa, né? Ajudam no storytelling, a forma de se contar uma história, né? E eles são sempre agregados de forma diferente, né? Porém, alguns deles acabam sendo tão utilizados que eles se tornam o que nós chamamos dos clichês, né? Cara, clichê no cinema para roteiro é uma coisa gigantesca, né? Eu posso citar diversos aqui, vou tentar citar a maioria deles e vou até dividir algum deles por gênero, né? Por isso que esse vídeo vai dar acho que umas 2, 3 partes, talvez, até mais. Mas afinal, como que a gente determina se aquilo foi um clichê, né? Só porque ele foi usado muitas vezes, né? For assim, a gente pode falar que a jornada do herói é um clichê. De fato, ela acaba sendo um clichê pelo número de vezes que ela foi usada, porém tem pontos específicos, né? Eu até, conforme eu fui montando a minha lista e separando vários desses pontos para esse vídeo, reparei que tem gente que coloca clichê em coisas que são até, por exemplo, quase um subgênero, né? Sei lá, Mansões Assombradas. Mansões Assombradas é uma temática, necessariamente ela não é um clichê. Um clichê são pequenos recursos, elementos que a gente insere no roteiro que vão acabar ou atrapalhando ou bonificando. Usar um clichê que significa que é ruim? Não. O clichê, se muito bem utilizado, vai dar a sensação principal dele, né? Que foi dar prazer e um bom resultado para o seu espectador. Afinal, se ele é usado várias vezes é porque o primeiro funcionou. Mas enfim, chega de falação dessa parte de por que clichê, e vamos falar sobre esses clichês, né? Nesse primeiro vídeo eu queria aproveitar até que foi Halloween recentemente, né? Não fiz nada sobre o Halloween, então vamos falar sobre os clichês nos filmes de terror. Então eu separei aqui alguns clichês bem interessantes pra gente falar. Bom, o primeiro clichê clássico, talvez que a gente possa falar aqui, quando a gente se trata do gênero de horror, nos conteúdos audiovisuais, é o famigerado jump scare, né? O jump scare, né, o que seria esse elemento, né? Até uma curiosidade para vocês, quem acha que o jump scare ele bombou agora, porque a febre dele, né, de se tornar um clichê, começou mais recentemente, nas décadas de 2010 para frente, né, principalmente na onda ali dos filmes de James Wan. Só que o jump scare ele é um clichê que ele surgiu em 1942 com o filme Sangue de Pantera, né, o Cat People. Mas bem, o que se trata de jumpscare, né? O jumpscare ele é um conjunto tanto de som com imagem, né? Para dar um susto no espectador, para dar né, como o nome diz, um jumpscare, um susto de pular. Então, geralmente ele é formado, né, quando você tem uma trilha que ela ou fica muito silenciosa por muito tempo, mantendo aquela tensão enquanto o personagem está ali meio perdido em cena, procurando o que está acontecendo e pá! Né, vem a criatura e assusta, né, você e o protagonista que está ali em cena. O jumpscare também, além de ser um clichê muito utilizado, ele gerou um contra-clichê muito utilizado, né? Porque uma coisa muito comum é a gente tentar subverter os clichês para criar uma nova tendência, né? Isso é muito usual, né? E também não é tão simples assim. Mas o jumpscare acabou gerando um outro clichê muito comum no filme de terror, que é o fake jumpscare. Quando a gente faz uma versão falsa disso, que geralmente o jumpscare ele apresenta um monstro, né? A criatura. E aí vem o falso jumpscare, que geralmente é uma outra pessoa, sei lá, uma mão assim, ou um amigo que coloca ali e a música só faz um tã, e aí você assusta, mas não era nada, não era monstro, não era nada, era só um susto, um momento aleatório ali pra tentar te convencer. Seguindo essa mesma tendência do jumpscare, né, que o jumpscare ele vem muito com a trilha alta. Podemos ir para um terceiro clichê aqui, né, ou segundo, dependendo da sua forma de calcular essa lista, que é o susto do espelho. Né, que é muito comum no filme de terror. Às vezes eles são feitos de uma forma igual ao jumpscare, né, com um som alto acompanhando, para você tomar um puta susto. Às vezes ele é feito só na base da tensão, que é a famosa cena em que o personagem olha pro espelho, não tem nada, ou ele abre, ou ele fecha, ou ele agacha para cuspir água, e quando ele levanta e olha o espelho de novo, né, você tem ali uma criatura ou alguém para te dar um puta de um susto.
Eu admito que por muitos anos, quando eu era mais novo, eu fiquei com medo de olhar no espelho de madrugada, porque eu achava que eu ia escovar um dente, cuspir, olhar pra frente e ia ter alguma coisa no espelho. Agora, saindo um pouco dessa arte dos sustos, né, do jumpscare, vamos falar agora sobre coisas que são pontuais em obras de terror. Como, por exemplo, qualquer coisa que você tiver não vai funcionar. Né? Se você tem um celular, não vai ter sinal. Se você vai entrar num carro, o motor dele vai falhar. Tudo magicamente. Mas são pequenos recursos utilizados em obras de terror, e bem exclusivamente de terror, já se tornaram previsíveis, né? Porque isso é um clichê. Então, geralmente você vai ver um filme que você já sabe que se o personagem tiver um celular, ele não vai funcionar, não vai ter sinal, o celular vai acabar a bateria. Ou então, se ele entrar num carro para tentar fugir, o carro não vai funcionar, ou não vai pegar de primeira, ou assim que ele vai bater o carro. De alguma forma, aquele carro vai parar de funcionar. Outro clichê muito utilizado dentro dos filmes de terror tratando essa ideia é a famosa estupidez dos personagens, né? Já que a maioria deles está ali para ser mal aproveitado, mal escrito e está ali só para fazer corpo, né? Só para morrer. Então, geralmente, muitos dos personagens em filmes de terror acabam sendo incrivelmente estúpidos, né? E fazendo coisas estúpidas. O famoso... É o monstro da floresta. Ouviu o barulho da floresta. Eu vou lá ver o que é. Coisas que, né, acabam perdendo a nossa suspensão de descrença, porque acaba sendo muito idiota. Mas é um recurso incrivelmente utilizado em filmes de terror. Alguns clichês, né, de filmes de horror, eles já não são mais tão utilizados assim, né? Porque tudo tem períodos, né, épocas, né? Assim como eu comentei, o jumpscare teve o seu grande auge, né, no período aí, 2010. Ele estão tentando dar uma diminuída nele. Nós também tivemos clichês que eram muito usuais nos filmes da década de 80, né, na famosa época dos filmes trash, né, que eu sou até muito fã, que é, por exemplo, né, o clichê do sexo mais drogas igual a morte. Né? Se você transava primeiro, você morria. Se você usava drogas, você morria. Se você bebia, você morria. Era quase que padrão, né? Foi estabelecido lá no filme do Halloween, né, nos filmes do Sexta-feira 13, e isso acabou se arrastando por todo o resto dos filmes da época. E isso também resulta num outro clichê muito usual, que é o clichê da Final Girl, né? Que aí nasceu aí desde o Massacre da Serra Elétrica, do filme do primeiro Halloween também, do Carter. E isso foi se alastrando, né, que sempre sobrevivia uma mocinha no final. Ela era a protagonista, ela era a que ia sobreviver, e geralmente ela era a personagem que era virgem e que não bebia, que não fumava, né, e isso também acabou sendo subvertido lá no filme do Pânico, do Wes Craven, muito bem feito, né, por sinal. Aliás, eu recomendo muito. Se você viu muito desses clichês que eu citei aqui, o Pânico, o primeiro Pânico principalmente, tentou fazer uma brincadeira com todos eles e criar um novo gênero, que também acabou gerando uma remessa de outros filmes no começo dos anos 2000, tentando pegar essa mesma ideia, que era um clichê e tentar subverter os clichês. Continuando a nossa lista aqui, outro clichê muito clássico do filme de terror, também vindo de herança aí da época dos trashes, e que isso se mantém até hoje, é a ideia do que ele sempre vai voltar, né? O assassino sempre volta, o assassino nunca morreu. Sempre tem aquele susto final, né? Algumas pessoas até listam isso como um clichê, né? O susto final, mas essa ideia do assassino voltar, né? O assassino nunca morre, o mocinho derrota ele, o filme vai dar uma certa ênfase ali, e aí no finalzinho a gente vai ver que ele sobreviveu, que ele abriu o olho, que ele retornou. Então é muito comum esse recurso final nos roteiros de obras de terror. Outro clichê, voltando ainda a falar, né, que vem de herança dos trashes, é que se houver uma perseguição, o protagonista vai cair, né? A pessoa que estiver fugindo, ela vai cair, não tem como. Essa ideia de que se você correr, você cai, e isso foi muito estabelecido nos gêneros trash e se manteve, né, por muito tempo, até fora do trash, até os dias atuais, né? Então, tipo, se tá em uma perseguição com o assassino, primeiro que o assassino sempre é um teleporter, né? Ele vai surgir onde quer que esteja, ou então a vítima vai cair, ela vai tropeçar, às vezes no nada, no próprio pé, e vai cair no chão, né? Um clichê também muito usual para as perseguições de horror. Mas bom, galera, esses são os clichês mais usuais no gênero de horror, né? Como eu falei, existem muitos clichês no mundo do cinema, do audiovisual, né? E por isso que eu vou separar em várias partes. Nessa primeira eu quis tratar basicamente sobre os clichês de horror. Vou deixar até uma recomendação aqui para vocês caçarem. Vamos chamar isso aqui de um pequeno exercício, né? Peguem alguns filmes de horror e tentem identificar quantos desses clichês aparecem, né?
O chato, né, de utilizar-se muito isso é que acaba quebrando a nossa expectativa ou imersão numa obra, né? Que a gente vai assistindo, o filme acaba se tornando previsível demais, já que você já conhece aquilo de tanto você vê em outras obras. Um clichê bônus para vocês, né? Inserindo aqui de última hora, é o clichê do no fim o protagonista era o assassino, né? Ele já é um clichê, é até difícil a gente denominar ele como um clichê porque ele não é tão usual assim, porém é um negócio que eu gosto de chamar como o efeito Clube da Luta. Né? Depois que você pega essa nuance, quando um filme ele começa a ser um pouco cabeça, um pouco mais misterioso, você já coloca isso na sua lista. Né? O assassino é o protagonista. E às vezes no final isso acontece, né? Então acabou se tornando um recurso de certa forma previsível. Só que isso fica sempre à mão do roteirista, do diretor, se vai acabar sendo tão previsível assim ou não. Então fica aí o dever de casa para você, pesquisa aí alguns filmes, pega filmes da década de 80, alguns filmes trash, Sexta-feira 13, Halloween, A Hora do Pesadelo, alguns filmes mais recentes, né, da era James Wan aí, como Invocação do Mal, Jogos Mortais, né, assista até mesmo o próprio Pânico, né, fica até a dica, vai sair aí, né, o Pânico 5, né, o Pânico é uma franquia de filmes até que vale bastante papo só sobre essa franquia de filmes. Tem bastante coisa legal para quem é amante do cinema. Mas enfim, né, se deixar eu vou ficar falando bastante aqui. Esses foram os clichês dos filmes de horror. E se você lembrou de mais algum que eu não citei aqui, deixa nos comentários. Se você tem alguma cena muito específica, algum filme que te marcou, por se você adivinhar o filme inteiro, devia ser puro clichê, deixa aí embaixo também. Né? Compartilhe esse vídeo com seus amigos, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal, ative o sininho de notificações, compartilhe esse vídeo aí, por favor. Nos vemos nos próximos vídeos e até mais.